Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia. Hoje mais um capítulo da Palavra do Senhor que se encontra no livro, segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Diz assim a Palavra do Senhor, capítulo de número 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pouca fé? Sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães, 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns de vós
estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Que texto maravilhoso! Eu sou apaixonada nesse texto, tá? Porque esse texto ele revela verdades extraordinárias e algo que eu quero meditar com vocês rapidamente. A primeira verdade extraordinária que eu quero falar é sobre sermos discípulos ou ouvintes. Tá? Porque existem os ouvintes, que são aqueles que escutam a mensagem do Evangelho, do Reino, que escutam a mensagem de Jesus Cristo, que escutam as palavras que estou falando aqui agora, e existem aqueles que são discípulos, que obedecem e seguem tudo aquilo que é dito, que é ensinado. São os talmidins, os pequenos cristos, discípulos de Jesus Cristo, tá? Então, o que eu quero comentar com vocês aqui, primeiro que os fariseus e os saduceus eram partidos opostos, políticos da época, os predominantes na época de Jesus, tá? Os fariseus, eles criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não, então era um se opunha ao outro. Jesus, ele veio como sendo, entre aspas, o da esquerda, aquele que se opôs a tudo que era que os saduceus e os fariseus ensinavam e pregavam na época. Jesus, ele veio mostrando uma graça misericordiosa, ele disse misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ele veio mostrando que ritos e percepções humanas não são a realidade do reino de Deus, e Jesus veio mostrando isso. Então, os fariseus e os saduceus, eles vinham e queriam questionar Jesus, queriam sinais dos tempos, e Jesus diz, mas vocês conseguem discernir a face dos céus, quando vem chuva, quando não vem, mas aí vocês não conseguem ver o fim dos tempos? Vocês estão sendo hipócritas. Aí Jesus, mais uma vez, ele fala assim, não vai ser dado outro sinal. Se não me engano, nós já falamos sobre isso, que Jesus nos capítulos anteriores de Mateus, Jesus está falando, ele fala a mesma coisa, ele diz assim, o sinal que vai ser dado é o que foi dado ao profeta Jonas. Ou seja, nós sabemos qual que foi o sinal do profeta Jonas: 3 dias, 3 noites num ventre de um grande peixe. Não vai ser dado outro sinal. Então Jesus já estava falando ali da sua morte, da sua ressurreição na cruz. E aí Jesus, ele fala, tomem cuidado, falando com seus discípulos, tomem cuidado para vocês não caírem no erro dos fariseus, que na verdade eles não querem mudança de vida, eles não querem entender o que é o reino, e eles ficam apenas fermentando e causando escândalo. Então Jesus fala com os discípulos a respeito disso, para eles tomarem cuidado para não serem influenciados por uma doutrina errada, por um conhecimento errado, por uma falsa fé, uma falsa ideologia. Jesus, então, depois que ele faz isso, Jesus, ele pergunta para os seus discípulos, ele diz assim, olha, quem que o povo aí está dizendo que eu sou? E aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então ali Pedro, usado por Deus, revela a todos quem que era Jesus, que era o Filho do próprio Deus. Então logo depois que que Pedro recebe essa revelação diante dos discípulos, Jesus começa então a falar daquele sinal dado pelo profeta Jonas, que seriam 3 dias, que se referia à morte, à ressurreição dele na cruz do Calvário. Então Jesus começou a revelar para os seus discípulos tudo que ele iria passar em Jerusalém. Então, na mesma hora que Jesus começa a falar do seu sofrimento em Jerusalém, na cruz do Calvário, tudo que ele passaria pela humanidade, Pedro ali, ele havia sido usado pelo Espírito Santo, ele se deixa ser usado pelo maligno, e ali ele diz, não, Jesus, tu não vai passar por isso, não faça isso, não faça isso contigo mesmo. E Jesus ali diz assim, olha, para trás de mim, Satanás, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo usou, logo veio Satanás, tentou usar também. Então Jesus repreende ali Pedro, repreende Satanás, que está por detrás dessa maneira de Pedro agir com Jesus, dizendo para ele não ir para a cruz, E aí Jesus repreende, aí Jesus diz assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou morrer na cruz, eu vou até o final, e deixa eu falar uma coisa para vocês sabem que eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo, que foi revelado para vocês. Então importa que eu venha passar por tudo isso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, quem perder a sua vida por amor de mim,
vai encontrar. E quem ganhar a sua vida vai perder. Então, por quê? Porque Jesus estava dizendo, ali já mostrando para eles o que aconteceria. Feriria o pastor das ovelhas, as ovelhas se dispersariam. Então, Jesus estava dizendo, vocês querem ganhar a vida eterna? Vão até o fim com o meu sacrifício, com a minha dor. Chorem comigo, vocês vão perder a vida também por amor de mim. Por amor de mim, vocês vão dar a vida de vocês. Mas se vocês darem a vida, o evangelho vai crescer, vai chegar a outros estados, a outros países, vai chegar em Franca, São Paulo, vai chegar no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, vai chegar em todos os estados do mundo. E ali as pessoas vão se converter e serem salvas pelo poder do evangelho que liberta. Então Jesus ele conclui dizendo que há alguns ali que não provarão a morte até que venham vir o Filho no seu reino. Ei, Jesus morreu, ressuscitou. Muita gente diz assim, mas essa palavra diz, mas Jesus não veio. Veio, Jesus ali estava vivo falando da sua morte e da sua ressurreição. E aqueles discípulos que ouviam falar da sua ressurreição, viram Jesus no seu reino ressurreto. Aleluias! Então veio Jesus ressurreto e depois foi assunto ao